Grüß Gott Leute, das ist ein weiteres Video von mir im Internet. Herzlich willkommen in Österreich. Bom, pois é galera, eu tô aqui então na Áustria, tá? Vocês vão entender mais ou menos o motivo do título do vídeo, tá? Tem uma questão histórica envolvida aí, mas é porque eu não vou ficar nem tanto tempo na Áustria, nem tanto tempo na Hungria, que justifique eu fazer um vídeo separado para cada uma. Eu não vou ter tanto material assim, então eu juntei os dois vídeos e eu achei que, historicamente falando, ia ser interessante poder falar sobre isso. Bom, muitos devem estar estranhando a ausência do vídeo da Alemanha, né? Mas é porque como eu ainda vou voltar para a Alemanha, vai ser um dos últimos vídeos que eu vou terminar. Eu ainda não terminei por causa disso, tem material ainda que vai vir. Com relação a Viena, ela é a capital da Áustria, não? E assim, eu achei a cidade muito legal. Uma cidade muito bonitinha, tem o contraste do novo e do velho, é tudo muito bem cuidado, tudo funciona muito bem. Sabe, as pessoas são muito legais, enfim, são educadas, são solistas. É uma coisa muito legal, muito legal. Eu gostei bastante daqui de Viena, apesar do pouco tempo que eu fiquei. Tá? Aqui eu fiquei na casa do Caio e da Martina. Tá? Ela é espanhola e ele é brasileiro, de São Paulo mesmo. Tá? E eles se conheceram lá no Brasil e ela fazia faculdade aqui em Viena e, enfim, ele veio pra cá. Tem toda a história de como eles fizeram isso, foi bem interessante. Mas eles já estão aqui juntos em Viena faz 2 anos. Ele é jornalista, fotógrafo também. E ele me deu algumas dicas muito legais sobre fotografia, que assim, não é a minha formação, mas eu preciso fotografar os bichos o tempo inteiro, né? Então ele me ajudou muito com isso. E além do que também teve toda a paciência do mundo de me levar nos lugares turísticos, nos lugares legais aqui de Viena. Lá na universidade que eu não fui no Museu de História Natural de Viena, aqui, que é um museu lindíssimo que eu não pude entrar porque não deu tempo. Mas eu fui na Universidade de Viena. Eram poucos fósseis, o que fez com que eu conseguisse terminar tudo num dia só e separar o outro dia para conhecer um pouco a cidade. Tá? O professor, o Klaus Rauscher, é um cara muito doidão, é muito engraçado. O material que tinha lá era um material muito interessante também. É um daqueles bichos que tem a mandíbula alta, né, daqueles bichos terrestres, parecido com os bichos que eu vi em Portugal, que eu vi em Toulouse, mas muito menor. Bom, com relação à língua, né, eu vou deixar para falar mais sobre isso no meu vídeo da Alemanha, porque eu acho que vai ser mais interessante, já que aqui na Áustria eles também falam alemão. Né? É um alemão diferente, né? Ele tem algumas misturas dos dialetos austríacos, né? Mas grosso modo, tirando uma outra palavra que são diferentes, uma outra pronúncia que é diferente, eles falam em alemão aqui. Eu não falo alemão. Mas o alemão tem umas coisas meio curiosas assim, né? Então dá pra contar uma piada, por exemplo. Eu fui comer um Apfelstrudel, né? Que é, se não me engano, uma invenção austríaca, né? Que é um doce super conhecido. E eu fui comer ele lá na casa de verão lá da Imperatriz Cici, lá, né? Que tem toda a história da Cici, etc. E enquanto eu tava lá, né? Eu comentei com o garçom, né? Que eu tava esperando meu amigo, que tinha saído pra fumar. E aí eu ia pedir a comida só quando ele chegasse. Só que eu não sei falar alemão e eu comentei com algumas frases que eu sei falar, que era ein Freund, que é tipo, é um amigo. Só que o problema é que se você fala mein Freund, é a mesma palavra, quer dizer meu namorado. E eu não sei se eu falei errado ou alguma coisa assim, mas depois que o garçom veio trazer as coisas pra gente, ele ficou olhando pra gente assim, ó. Então eu acho que eu devo ter falado errado, ele não entendeu, ou enfim, sei lá o que ele achou, né? Mas enfim, então eu já dei aí uma pincelada também com relação à comida, né? Aqui você vê nos lugares para vender goulash, né? Que é uma comida, na verdade, tipicamente húngara. E você tem também salsichas alemãs e todas essas coisas aqui que tem também na Alemanha, né? A gente comeu uma salsicha que ela é feita, né? Na hora de fazer o embutido, ela é embutida com queijo, tá? Então ela fica muito gostosa, você come com mostarda. Como é que é o nome dessa jossa aqui mesmo? Käsekreiner. Käsekreiner. É uma linguiça austríaca. Ela tem queijo dentro. E isso cospe. Na Espanha, já comi
põe a porra com crema. Aqui na Áustria, Käserkeiner, que é basicamente a linguiça purulenta que eles chamam. Tô na Europa só pra isso, né? Pra comer coisas de duplo sentido, né? Que legal. E também tem uma outra salsicha que eu experimentei ontem, numa festa com os amigos do Caio e da Martina, uma salsicha com bacon dentro também. Ela, tipo, durante a manufatura do embutido, eles colocam bacon também junto, então fica bem gostoso. Com relação à bebida, eu achei algumas cervejas aqui, tá? Que são cervejas muito boas, inclusive algumas bem fortes, que depois eu deixo até o nome aqui, porque eu já guardei as coisas, eu não vou lembrar agora do nome delas, mas eu deixo aqui o nome de algumas cervejas que eu cheguei a experimentar. E com relação à música, bom, eu não fiquei aqui tempo suficiente para ouvir música austríaca, né? Mas pelo que o Caio tinha me comentado, as músicas em alemão aqui não fazem muito sucesso. Sabe, é mais ou menos que nem no Brasil o pessoal fala, eu não ouço música brasileira porque eu acho ela ruim. Então, tipo, que aqui tem isso também. Aqui eles falam, eu não escuto música austríaca, é ruim. Sabe, é uma coisa meio estranha. Assim, eles escutam mais música em inglês mesmo. Mas aqui, é claro, você tem um monte de referências musicais em todos os lugares, especialmente por causa do Mozart, que é o austríaco mais célebre que tem aqui. Em todos os lugares eles falam do Mozart. E do Strauss, né, que é também compositor de música clássica, né? Então essas músicas, com certeza, vindo para a Áustria você escuta em algum lugar, né? Nem que seja os carinhas vestidos de Mozart tentando te vender ingresso para os concertos que eles fazem lá, que é uma picaretagem lá, né? Que fica nas praças centrais de Viena. Bom, então é isso aí, e eu vou seguindo meu caminho agora para minha segunda etapa desse vídeo, beleza? Então, ó. Falou pra vocês. Bom, vamos lá então. Eu preciso explicar algumas coisinhas do ponto de vista histórico, então, para vocês entenderem a parte turística que eu fiz, tá? Basicamente, o Império Austríaco foi formado no começo do século XIX para fazer frente ao Império Napoleônico que existia na França. A Áustria, que dominava boa parte dos ducados que tinham em volta lá, que pegavam onde hoje são vários países, como a maior parte da Iugoslávia, a Hungria, parte da Romênia, a Tchecoslováquia, etc. e tal. Bom, depois de alguns anos, ficou muito difícil manter a integridade desse território só com a autoridade do imperador da Áustria, que ficava em Viena. Então, o imperador da época, né, que era o Francisco José da Áustria, que era o marido da Cici, resolveu criar o Império Austro-Húngaro. Ou seja, ele escolheu de todas as etnias que viviam dentro do Império Austríaco, a mais numerosa, que seria dos húngaros, e falou, bom, vocês têm também uma monarquia, essa monarquia vai dividir o império comigo. E aí ele formou o Império Austro-Húngaro, em que tanto a coroa húngara quanto a coroa austríaca tinham o mesmo poder. Isso deixou com bastante raiva as outras etnias, como os tchecos, os eslovacos, os croatas, etc., né, que não foram chamados como fonte de poder, né. A Primeira Guerra Mundial, inclusive, começou com a morte do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E no final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro perdeu, e aí ele foi dividido em todos os países que a gente conhece hoje. Bom, o Francisco José, que era o marido da Cici, ele era da dinastia dos Habsburgo, né, e ele resolveu terminar um palácio no meio da cidade de Viena para ser a morada de inverno, né, enquanto a morada de verão já existia, mas ele mandou reformar também. Eu fui no Palácio de Inverno, que é um super complexo chamado de Hofburg, né, que é super bonito e está perto do Museu de História Natural, perto do Museu de Arte, tem o Museu da Cici lá dentro, um monte de coisas, tá? É do lado do café preferido do Freud, né, que tá cheio de cafés, café preferido do Marx, café preferido do Engels, café preferido do Nietzsche, inclusive o café preferido do Hitler, né, mas o pessoal prefere não falar. E o Palácio de Verão, né, é chamado de Schönbrunn, né, que na verdade quer dizer fontes bonitas, né, Schönbrunnen, né. Hoje é uma coisa muito espetacular, né, você imagina na época em que ele era realmente o Palácio Imperial. Mas, como não podia deixar de ser, esse cabeçudo retardado aqui apagou, por acidente, os arquivos de vídeo que eu fiz em Schönbrunn. Tá, eles estavam muito legais, muito bons, mas eu acabei sobrepondo eles com o mesmo nome aqui e não consigo reverter, então eu perdi. Então vocês ficam aí com as fotos que eu tirei de Schönbrunn, que já estavam muito boas, né? E com uma outra coisinha que eu consegui reaver do Caio, né? Que ele me passou as fotos que estavam com ele.
Tá, inclusive uma que eu estava comparando, porque Schönbrunn é exatamente a imagem que aparece no voucher do meu cartão de trem. E fica também a introdução do meu vídeo, né, que eu gravei lá, né. Schönbrunn é basicamente um morro, né, na parte de baixo você tem o palácio, você tem toda aquela construção faraônica, né. Tem um jardim gigantesco com labirintos e várias outras fontes e coisas ornamentais. E no topo do morro você tem uma construção chamada de gloriette, né, que é basicamente uma arquitetura ornamental, né, mas que lá dentro hoje funciona um bar, né, digamos assim. E foi lá em cima que eu comi o famoso Apfelstrudel, né. Só que tá amarrado esse vídeo, alguma coisa errada tá acontecendo demais, que mesmo no celular do Caio o vídeo veio sem som. Então vocês vão ver aí um retardado mexendo a boca e não vai ter nenhuma coerência com o que ele tá dizendo. Tá? Bom, mas enfim, continuando. Bom, além de tudo que gira em torno da vida dos Habsburgo, exatamente nesse período, também tem na frente do Hofburg algumas ruínas romanas, né, da época que os romanos tinham chegado até Viena. Eu também achei muito interessante uma igreja barroca, que o teto dela foi desenhado de uma forma que parece uma abóbada, mas na verdade não é, ele é plano. Ele só dá uma ilusão de ótica, que é muito interessante, que hoje você vê uns artistas fazendo na rua, mas legal os caras terem tido essa ideia na época. Também mostra um modelinho de Viena, que na época dizem que ele era cercado de muros, né? E mostra lá o desenho de como eram os muros, né? Acredite se quiser, né? Porque hoje só tem uns pedacinhos do muro mesmo, de achar que era tão grandioso assim. Mas interessante. Bom, de qualquer forma, terminei essa minha jornada, me despedi do Caio e da Martina e juntei minhas trouxinhas para ir até o próximo ponto da minha viagem, a continuação deste antigo império. Sziasztok! Ez itt az internetes videón folytatása. Üdvözöllek titeket Magyarországon. Jézusom! Forza! Pois é, gente, então eu tô aqui em Budapeste, tá? Eu tava meio sem muita ideia de como que eu ia fazer aqui em Budapeste. Eu tinha até chegado a olhar alguns hotéis e tal, mas o museu era um pouco afastado dos lugares mais populares, né, mais turísticos. Então eu não estava conseguindo muito que achar lugar para ficar. Por uma grande coincidência, eu acabei conseguindo um lugar para ficar, faltando poucos dias para eu chegar aqui, que foi um rapaz que é húngaro e ele me procurou, mas ele fala português porque ele já morou algum tempo no Brasil e fala um português muito bom, aliás. E me procurou também pelo meu canal e ele falou assim: olha, eu acompanho teus vídeos e tal, mas ele não tinha visto esse meu vídeo que eu tava procurando lugar para ficar, né? Ele acabou vendo muito depois. Então aí quando ele foi ver, mas ainda dava tempo. Então eu falei assim: ah, beleza, não tem problema, né? Eu ainda tô precisando de lugar para ficar em Budapeste. E aí beleza, bom, a gente combinou, tal. O rapaz é muito gente boa. Acabei conseguindo ficar aqui na casa deles, tá? Com os pais deles, né, também. São pessoas muito legais, super prestativas, estão o tempo inteiro tentando ajudar, apesar deles não falarem absolutamente nenhuma palavra de inglês, nem de... Não, inglês até que a mãe dele fala inglês, alguma coisa, mas o pai dele não fala nada de inglês e eu não entendo nada de húngaro, então fica aquela... Mas é muito divertido até, ele é uma pessoa muito legal. Eles moram dentro de uma região que é chamada aqui, né, é um bairro na verdade, né, mas é chamado de Castelo, tá? Que é na parte de Buda, porque Budapeste são duas cidades, tá? É Buda de um lado e Peste do outro. Aparentemente, sei lá que século, eram duas cidades separadas. Quando construíram as pontes, né, e foram conurbando, acabaram virando uma cidade só. Tá, então eles moram na metade de Buda, nessa metade tem o bairro antigo, que é o bairro murado, cercado por muralhas, que foi desde a época que, depois que eles conseguiram expulsar os mongóis daqui, né, na época do Gengis Khan, e depois essas muralhas acabaram ajudando, inclusive, depois para expulsar os turcos e todos os outros povos que tentaram invadir aqui a região da Hungria. A região da Hungria, na verdade, ela é um vale entre os Cárpatos.
tá? Entre as montanhas dos Cárpatos. Tá? A Hungria era um país muito maior há pouco tempo atrás, né? Ela perdeu boa parte do território dela, coisa de 60%, depois da Primeira Guerra, por causa do Tratado de Trianon, né? Aquele parque lá que tem lá na Avenida Paulista, né? É uma cidade na França, tal, e eles fizeram esse tratado lá. E inclusive a Hungria perdeu a Transilvânia. Né, eu não sabia disso, né, mas o Conde Drácula era húngaro, né, apesar de que hoje os romenos falam que eles é que são os donos do castelo de Drácula, mas na verdade o Conde Drácula, que era o empalador, né, que foi um grande guerreiro contra o Império Turco, né, que foi um dos que conseguiu expulsar a parte dos turcos, né, na verdade ele era húngaro, né, ele era um dos na verdade é Magyar, né, Magyar, né, que escreve, né, a gente, ninguém sabe ainda por que nos nossos idiomas eles falam húngaro, da onde vem a palavra húngaro, porque aqui é tudo Magyar, né, ou Magyar, né. Bom, enfim, a língua húngara ela é muito complicada de falar, ela é muito difícil. Tá? O Ariel me explicou mais ou menos como é que fala algumas palavras em húngaro, mas é muito difícil, inclusive porque tem algumas sílabas que são mais longas, tem alguns acentos que você precisa colocar, tem um tipo de aspas que você coloca em cima das letras que fazem com que a letra fique um pouco mais longa ou que a vogal mude de som. Então é um pouco difícil de falar húngaro, além de que ela não tem absolutamente nada a ver com nenhuma língua indo-europeia. Tá? Óbvio que algumas palavras têm influência do latim, afinal é um país católico há mais de 1100 anos, né? Tem algumas influências do alemão, porque teve o Império Austro-Húngaro que juntou toda a Áustria e a Hungria, né? Você tem influências eslavas por causa de anos e anos de governo comunista que teve aqui com influência russa, né? Então, quer dizer, você tem influência de todos esses idiomas, mas a raiz do idioma aqui, ela é uma raiz urálica, ou seja, ela é uma língua asiática, ela não tem absolutamente nada a ver com as nossas línguas. Né? Inclusive é uma coisa muito interessante aqui, aqui o sobrenome vem antes do nome, exatamente como acontece na China. Né? Então quer dizer, é mais uma prova de que eles têm uma cultura muito asiática, né? Historicamente asiática, apesar do povo ser europeu, né? Mas aí por cruzamentos, né? Porque, bom, a cultura fica, mas o povo vai mudando por padrões genéticos, né? Então a genética do povo húngaro é europeia mesmo. Algumas pessoas aqui falam inglês, tá? Então dá para se virar bem por aqui, por Budapeste. O museu ficava do lado de Pest. É um museu muito legal e infelizmente eles estão passando por um problema muito grave lá, né? O governo húngaro resolveu desocupar aquele prédio onde funciona o museu para fazer uma universidade militar, alguma coisa desse tipo. E eles espalharam nos jornais que aquele prédio não tem nada, não tem nada funcionando lá. Aquele prédio é um prédio que não serve para nada. Por isso que vão fazer a universidade. E não é verdade, né? O prédio funciona, todos os laboratórios dos professores e dos pesquisadores do Museu de História Natural. E eles estão sendo desalojados, aparentemente eles vão ser desalojados aos pouquinhos, eles estão desalojando um laboratório por vez, e no final das contas eles não têm para onde ir, ninguém inventou um lugar para onde levar o pessoal do museu, então o pessoal do museu está muito deprimido. Eu senti um clima de depressão muito forte no museu. Apesar de que a exposição, a área expositiva, que é para o público, essa parte vai continuar lá, essa parte ninguém vai mexer. Bom, os fósseis aqui da região da Hungria são muito interessantes, eu ainda não expliquei isso, mas eu vou falar mais disso no vídeo da Alemanha, mas a região da Europa, durante o Jurássico e posterior também, né, ela era um arquipélago cheio de ilhas, ela não era um continente unido como a gente conhece hoje, porque os oceanos eram muito mais altos, você não tinha geleiras e tal. O que você tinha da Europa hoje é o que hoje são as montanhas. A Hungria, na verdade, era só os Cárpatos, o resto era tudo submerso. E como os Cárpatos formavam uma região muito pequena, os animais que moram lá têm uma tendência à miniaturização. Então é muito interessante, porque todos os fósseis encontrados em todas as regiões dos Cárpatos, tanto na Hungria quanto na Áustria, né, são fósseis pequenos, são fósseis de animais reduzidos. Com relação ao turismo, eu tive um dia e meio, na verdade, livre para fazer turismo aqui, mas foi muito legal, assim, né? Coincidentemente eu consegui chegar num período em que o Ariel e a família dele não estavam com muito trabalho para fazer, ou que não estavam muito ocupados, e ainda conseguiram separar um tempinho para me levar para os lugares e tal, e me mostrar algumas coisas da cidade. A cidade é plana, dá para fazer tudo a pé, e o metrô também é muito bom. É o segundo metrô mais antigo do mundo, é o metrô de Budapeste, depois só do metrô de Londres, né? E é muito interessante, né? Ele tem pelo menos algumas das escadas rolantes mais rápidas do mundo, que você praticamente tem que dar um pulo para pegar a escada rolante, senão ela te leva. Chegou na ponta lá, opa, você tem que dar um pulão, porque senão você vai embora. É bem rápido, mas não são todas as escadas rolantes que são tão rápidas assim. E dá para se virar bem assim, deu para ver bastante coisa.
Bom, o Castelo de Buda tem uma história muito comprida, ele foi destruído, saqueado e reconstruído diversas vezes, desde a Idade Média até os dias de hoje, né? Ele passou por vários ataques, por várias conquistas, várias derrotas, várias explosões, bombardeios, enfim, uma história muito agitada. Bom, a topologia que ele tem hoje, mais ou menos, do castelo, foi feita basicamente no século XIX, né? Na época do Império Austro-Húngaro, porque o rei da Hungria queria rivalizar com o Hofburg e Schönbrunn, né, lá em Viena, né, ele queria fazer uma coisa que fosse tão bonita quanto, então aí ele fez uma coisa um pouco mais portentosa, né, ele reconstruiu alguns prédios, ele fez algumas esculturas, enfim, ele quis fazer uma coisa grandiosa, e conseguiu. É uma coisa fantástica, é lindo lá, assim, o castelo é uma coisa muito fantástica, a Unesco já tombou como patrimônio da humanidade. Inclusive a última destruição do castelo foi durante a Segunda Guerra Mundial, né, que até tem um prédio lá que eles deixaram pela metade lá do jeito que ficou, né. E hoje lá funcionam muitas coisas, né, desde do Palácio do Primeiro-Ministro até alguns museus de história húngara e também o Arquivo Nacional, enfim, tem muitas coisas que funcionam lá e tem a igreja também que estava reformando. Enfim, uma coisa muito interessante. De lá você tem uma vista privilegiada do Danúbio e da parte de Peste, né? E você tem várias outras coisas, tem um labirinto lá dentro, subterrâneo, construído dentro de uma caverna, né? Porque aparentemente toda aquela região da colina de Buda, ela é oca, ela é calcária por dentro, então tem várias cavernas embaixo. Você tem o Museu das Armas, você tem um monte de coisas lá. Inclusive eu cheguei a ver uma passeata que teve lá, bem na hora que a gente estava passando, que eu não sei o que é, estava todo mundo vestido com roupas medievais. Alguns pareciam turcos, outros mongóis, outros pareciam, sei lá, uns cavaleiros medievais, uma coisa meio esquisita assim. Eu até agora não entendi o que foi aquilo. Um dos prédios mais portentosos do lado de Peste é o Parlamento também. Eu tive a oportunidade de ver o Parlamento, que foi uma coisa fantástica, assim. O Parlamento, ele é muito bonito, tem que pagar para entrar, mas não é muito caro e tem um guia que vai acompanhando. Óbvio que você não pode ver o Parlamento inteiro, porque você tem salas lá onde fica o presidente, onde ficam os deputados, etc e tal. O presidente da Hungria não é muito importante, tá, como político, né? Ele é mais um cargo figurativo, que é importante mesmo o primeiro-ministro. E a Hungria, inclusive, está passando por um processo de ditadurização agora, né? Estão acontecendo vários golpes e várias coisinhas pigmiúdas que estão começando a gerar uma pseudo-ditadura na Hungria, né? E está deixando todo mundo muito triste, inclusive, né? Eles estão fazendo aos pouquinhos, comendo pelas beiradas. E isso inclusive reflete no que aconteceu com o Museu de História Natural também, né? Na verdade, o Museu de História Natural está sendo desalojado porque eles querem o prédio. Os militares querem o prédio onde funciona o museu. A exposição do museu fica porque a exposição ela tem um objetivo mais prático, né? As pessoas vão lá e dão dinheiro, né? A pesquisa científica aparentemente não tem objetivo prático e eles precisam do prédio de alguma forma. Bom, ainda do lado de Buda, eu fui numa casa de banho que tem lá tem muitos banhos turcos, uma influência da época da invasão dos turcos otomanos, né? Essa casa de banho que eu fui especificamente, ela tem as piscinas lá, tem as massagens, né? Mas ela também tem um hospital lá dentro e também é um hotel. Então é uma casa super grande, é bonito lá dentro, tem um monte de esculturas, obras de arte e tal. Também tem a Basílica, que infelizmente eu não pude entrar porque não deu tempo, né? Tem a Praça dos Heróis, né, que é uma das praças mais conhecidas lá de Budapeste, que é onde tem as estátuas de todos os reis húngaros, né, desde do ano 800, né, que dizem que foi o fundador da Hungria, né, o primeiro magiar, até quando acabaram os imperadores da Hungria lá, né, então tem tudo isso daí. Também fui na ópera, que também não deu para entrar, porque já tinha fechado, mas deu para ver pelo menos a antessala da ópera, que é muito bonita. Tem um café também, que hoje funciona uma loja tipo C&A, mas no fundo tem um café que ainda mantém todas as obras de arte que foram feitas na época, né? Até tem um McDonald's cheio de obras de arte antigo, né? Budapeste é uma cidade muito estilosa. Tem um mercado também que eu fui, que é muito parecido com o mercado municipal de São Paulo, né? Toda aquela arquitetura típica de Budapeste, com as telhas coloridas nos telhados, né? E também no lado de Buda tem uma colina onde você tem uma estátua gigantesca que foi feita na época do comunismo ainda, né? Ela representa, sei lá, o trabalhador, ou sei lá o que os comunistas querem representar, né? E embaixo dessa colina tem uma igreja que foi feita numa das cavernas, né? Que ela foi fechada, inclusive foi implodida na época do comunismo, e hoje ela foi reaberta e você pode entrar lá e rezar, tá, não sei o que. Eu, como não ia rezar, tinha que pagar também, acabei não entrando. Bom, a comida. Tá, a comida húngara é muito gostosa. Eu não precisei, na verdade, comer fora praticamente nenhum dia, porque
tinha comida aqui na casa deles, né? Então eu comia a comida que estava disponível aqui. Mas, curiosamente, consegui comer a maior parte das comidas que são mais habituais aqui, né? Entre elas é o famoso bife à milanesa, né, que na verdade, vocês vão ver no vídeo da Alemanha, é o que mais se come na Alemanha e na Áustria também, né, pelo menos na parte sul da Alemanha. Você tem o prato mais conhecido, né, húngaro que tem, né, que é o goulash, né, que na verdade eu descobri que não se fala goulash, se fala gulyás, mas eles pronunciam como se fosse um i. Né, então goulash, eu acho que se não me engano seria o húngaro arcaico, né, hoje eles falam gulyás, como se fosse um i. Né, então a gente fala errado, na verdade. Né. E é muito gostoso, tal, é carne com batatas, para um molho bastante forte, inclusive. Tá? E tem coisas super gostosas aqui, é muito legal a comida. Também tem um doce, como é que é o nome do doce? Que chama Dobostorta. Tá? E ela é uma camada de chocolate bem forte, com algumas camadas de massa entre elas, e no topo tem uma geleia, uma coisa assim. Que eu, infelizmente, não tive tempo de comer. Tá? Mas aí também fica a dica aí para quem quiser. Bom, bebidas. Tem uma bebida aqui que chama palinka, né, que ele estava me explicando que é tipo uma cachaça muito forte, que só quem gosta muito de beber toma. É uma bebida de frutas, tá? Tem de maçã, de pêssego, de ameixa, enfim, tem de vários tipos, né? Mas eu não consegui experimentar. Aí eu tomei uma cerveja aqui que chama Dreyer. Sim, ela é um pouco traumática para quem é do Brasil, porque Dreyer é o nome daquele whisky horroroso que a gente tem lá no Brasil, mas aqui chama Dreyer, é uma cerveja que é uma cerveja normal, eu achei bem gostosa. Né, apesar de ela estar meio quente, no mercado não gela muito bem a cerveja. E tem aqui que é a bebida típica da Hungria, que é um tipo de vinho branco, que é o Tokaj, né, que chama. Ele tem vários índices de força, esse aqui é índice 3, alguma coisa assim, que ele é um vinho também aparentemente bastante frutado. Né, tem para vender lá no Brasil, mas ele é bastante caro. Bom, então, impressões só para encerrar, vale a pena vir para Budapeste. Eu achei uma cidade muito bonita, achei uma cidade muito legal, muito atraente, assim, visualmente falando. Dá para fazer tudo a pé, é bastante gostoso caminhar por aqui, né? É uma coisa muito legal. Isso aí com uma impressão muito boa da Hungria, né? A Majorország, né? Que é como eles falam aqui. E, bom, então é isso. E aí vocês me seguem agora para a próxima etapa da minha viagem, beleza? Então, ó, falou para vocês. E também uma coisa interessante que como eu cheguei em Budapeste no dia do trabalho, né, tem um festival lá todos os anos no dia 1º de maio, e eu cheguei no finzinho já, peguei a última banda só, que é a banda de um cara que chama Horváth Charlie, né, ele ficou muito conhecido lá na Hungria, né, foi também expulso na época do comunismo, ele foi exilado nos Estados Unidos e ele voltou depois, né. E ele é uma banda de rock, né, com jazz, blues, assim, sabe, uma coisa mais antigona, assim. Ele tinha uma banda, né, que chamava Totrai Band. Então eu deixo aí pra vocês uma música dele aí, no final do vídeo aí pra vocês. A rossz időkre kell, hogy jól aludjak el. Már az ágyon is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben.